Pode ser o 107. 107 ele é baseado aqui nesse livro que a gente vai estudar hoje. Muitos homens fazem. Muitos homens fazem castelos sobre a areia, de Cristo não se lembram, nem buscam seu auxílio. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não o querem aceitar. Estes seus castelos nas águas não subsistem, pois Cristo é o fundamento da vida verdadeira. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não o querem aceitar. Creia neste Cristo, caminho verdadeiro, é Ele quem nos guia a salvação eterna. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não o querem aceitar. Mais um? Deixa eu... Estava escolhendo. Qual? 32. 32. Qual que é o 32? Pés da cruz de Jesus, perdão eu vou pedir. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou sentir. Somente com Jesus eu vou sorrir, com Ele a vida é bela e mais feliz, com Ele a vida é bela e mais feliz. Aos pés da cruz de Jesus, perdão vou encontrar. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou gozar. Somente com Jesus eu vou andar, com Ele eternamente vou morar, com Ele eternamente vou morar. Vamos nos colocar de pé. Hoje é o dia da Santa Cruz. A Igreja Cristã comemora como o dia de lembrar esse símbolo cristão, que é a cruz. Através dela, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1,18,
A mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas é perdão, é poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Vamos dar graças a Deus pela nossa vida e por tudo que Deus faz por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós nos reunimos em Tua presença aqui neste templo para ouvirmos a Tua Santa Palavra, para render-Te louvores com hinos e ações de graças. E Te pedimos, Senhor, que envia-nos o Teu Santo Espírito para que possamos aprender, compreender e levar para a nossa vida lá fora todos os ensinamentos que Tu tens para nos revelar através da Tua Santa Palavra, através dos Teus apóstolos que deixaram registradas estas palavras, movidos pelo Santo Espírito. Nós Te damos graças, Senhor, por Teres enviado a Jesus para morrer na cruz, para perdão dos nossos pecados, para ser o sacrifício perfeito. Sabemos que somos imperfeitos, pecadores e não merecemos estar na Tua presença, mas neste momento, Senhor, nós chegamos diante de Ti para implorar o Teu perdão, para implorar a Tua misericórdia, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podem sentar. Então vamos para o foco do nosso estudo, que é Pedro, as cartas de Pedro. Eu tinha falado que a gente ia ver uma carta de cada vez, mas como elas têm temas semelhantes, então vamos olhar um pouquinho de cada uma das duas cartas de Pedro. São 8 capítulos, juntando as duas cartas. E rapidamente a gente conseguiria fazer uma leitura do livro completo em casa. É bom a gente sempre dar uma lida antes ou depois do estudo, porque a gente não dá tempo de ver tudo o que tem, mesmo que seja um livro pequeno, né? Não dá tempo de ver todos os temas que são abordados. Mas vamos lá, primeira e segunda carta de Pedro. Antes da gente entrar na carta em si mesmo, né, vamos ver quem, quando e onde. Podem abrir, Pedro, está na página 929. Lá no capítulo 1, versículo 1 da primeira carta, o escritor ele já se apresenta. Diz ele: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então, esse Pedro que escreve essa carta é o mesmo Pedro dos 12. Aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que, quando Jesus estava caminhando sobre a água, pediu que Jesus chamasse ele. Ele foi caminhando até um pedaço e começou a afundar. É esse Pedro aí que escreve esta carta. Então, a autoria ela é de Pedro. E não há dúvidas sobre isso. Apenas na segunda carta que alguns escritores têm uma certa dúvida de que realmente tenha sido o mesmo Pedro quem escreveu, né? Porque ele até se apresenta, mas alguns estudiosos do Novo Testamento dizem que alguém poderia ter usado o nome de Pedro para assinar a carta, né? Lá na segunda carta ele também começa dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E reparem até que tem uma diferença do capítulo 1 da primeira carta com a segunda. Na primeira ele se chama apenas Pedro, apóstolo de Cristo. E na segunda ele usa o seu verdadeiro nome, Simão, e Pedro, que é o nome que Jesus deu a ele. Esse nome Pedro foi Jesus quem deu a ele quando ele foi escolhido como um dos discípulos, né? Depois nós vamos ver um pouquinho mais sobre o nome do Pedro, mas para não se adiantar no estudo, tá? Então é Pedro, o apóstolo, aquele dos líder dos 12, né? Essa carta ela foi escrita, a primeira carta, né, ela foi escrita antes do ano 67 depois de Cristo, e a segunda carta foi escrita mais ou menos um ano depois.
Então, no máximo até o ano 70 essa carta foi escrita, porque não há menção sobre Jerusalém, sobre a queda do templo que aconteceu no ano 70. Mas há menção sobre a perseguição que começou em Roma com Nero no ano 64. Então essa carta ela foi escrita entre 64, 68 e 69 depois de Cristo. E foi escrita provavelmente a partir de Roma. Pedro estava morando em Roma com a sua esposa, né? Lembrando, ele era casado. Há até um episódio onde Jesus cura a sogra dele, né? Então Pedro morava em Roma com a sua esposa e ela também viajava com ele em algumas viagens que ele fazia algumas vezes, né? Há quem diga que Pedro tenha sido considerado o primeiro bispo de Roma, e daí a tradição da Igreja Católica diz que Pedro era o primeiro Papa, né? Mas não há provas suficientes nem no Novo Testamento, nem em literaturas fora do Novo Testamento, mas de autores do início da Igreja que defendam essa mesma hipótese de que Pedro tenha sido o primeiro bispo de Roma. Até porque não foi Pedro quem fundou a igreja em Roma, não foi ele. Ele apenas estava lá no final da sua vida, depois da morte de Paulo também. Então, provavelmente em Roma ele escreveu essa carta, né? Mas vamos olhar quem foi Pedro. Para a gente entender algumas coisas nessa carta, a gente precisa ver um pouco sobre a vida de Pedro, porque ele menciona acontecimentos dessa carta. Primeiro, Pedro foi um discípulo. Pedro era um dos 12. Ele conheceu Jesus através de André, que é o seu irmão. André também é um dos discípulos. Vou abrir rapidamente aqui esse texto de João. João no capítulo 1, versículos 40 a 42, nós temos o relato da escolha de Pedro como discípulo. Diz assim: André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado de Cefas. Cefas é o nome hebraico para pedra, de onde vem o nome Pedro. Então Cefas é hebraico, em grego é Petrus, pedra. E aí depois também a Igreja Católica utiliza desse significado, desse nome, para aquilo que Jesus fala para Pedro, né? Tu és pedra e sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Então, e aí também a Igreja Católica usa como prova de que Jesus instituiu Pedro como líder da igreja e depois, por ele estar em Roma, que ele foi o primeiro Papa. Mas aí nós precisaríamos ir lá para o original, para o grego, para entender o que realmente Jesus queria dizer. Mas esse não é o foco, porque isso está lá no Evangelho, não está aqui nas cartas de Pedro. Mas Pedro é Simão, Pedro ou Simeão. Simeão é a versão hebraica de Simão. Então, Simeão hebraico, Simão grego, Cefas hebraico, Petrus grego. 4 nomes aí que nós podemos chamar, mas é a mesma pessoa. E em alguns textos ele sempre é chamado de Simão Pedro. Vem o nome dele mesmo e a maneira como Jesus o chamava. Ele foi líder e muitas vezes também porta-voz dos 12. Atos 2, o relato do Pentecostes, é Pedro quem se levanta e começa a pregar.
Então ele foi o primeiro a começar a pregar no dia do Pentecostes, né? Então ele era um amigo próximo de Jesus, né? Nós temos acontecimentos ali que Pedro presenciou junto com Tiago e João, que os outros discípulos não presenciaram, né? Por exemplo, a transfiguração. Quem estava, né, no monte da transfiguração? Pedro, Tiago, João e Jesus. Também há o relato da multiplicação dos peixes na pescaria. Estava Pedro, Tiago e João, naquela musiquinha, Pedro, Tiago e João num barquinho no mar da Galileia, né, que Jesus fala para eles jogar a rede do outro lado do barco, e aí eles pegaram muitos peixes, e aí e Jesus está na praia, né? Pedro reconhece que é Jesus, porque isso acontece depois da ressurreição, e ele pula do barco e vai nadando até Jesus. Então ele era um amigo próximo, ele presenciou muitos milagres de Jesus. Ele viu a glória de Jesus e ele viu também a transfiguração. Esse relato aqui, 2 Pedro 1, 16 a 18, a transfiguração. 16 a 18, se alguém puder ler. Então ele está falando sobre a transfiguração. Nós ouvimos a voz. Esse é o meu filho amado, em quem me agrado. É a mesma frase que Deus fala no dia do batismo de Jesus. Mas aqui ele está falando sobre a transfiguração, né? Ele fala, estávamos com ele no Monte Santo. Eles estavam, em particular, Jesus leva Pedro, Tiago e João para orar em particular. E ali então acontece a transfiguração, e isso ele está relatando aqui. O que Pedro está dizendo aqui? Tudo aquilo que nós estamos transmitindo, já transmitimos e estamos transmitindo para vocês, nós não inventamos, não são fábulas, nós mesmos vimos com os nossos próprios olhos, né? Ele está se colocando como uma testemunha ocular de tudo o que aconteceu com Jesus, de todo o Evangelho. Então, Pedro ele viu a glória de Jesus antes de Jesus ressuscitar. Quando Jesus dá uma pequena pincelada daquilo que está por vir. Tanto que o próprio Pedro diz, mestre, vamos montar barracas, vamos ficar aqui, é tão bom estar aqui. É o Pedro mesmo quem diz isso, né? Ele foi o primeiro discípulo a ver Jesus. Primeiro discípulo, teve as mulheres que encontraram Jesus, mas ele é o primeiro dos discípulos que viram Jesus depois da ressurreição, e ele foi o primeiro, depois no dia do Pentecostes, a pregar publicamente sobre Jesus. E isso também é usado como argumento de que ele tenha sido o líder, o primeiro líder da Igreja Católica, o primeiro Papa. Mas essas teorias, elas não têm muito embasamento histórico. Segundo a tradição da Igreja Católica, isso já é extra-bíblico, isso é tradição, Pedro passou seus últimos anos de pregação e ensino em Roma, e ali em Roma ele teria sido crucificado dessa maneira, de ponta cabeça, durante a perseguição que foi fomentada pelo imperador Nero, que começou no ano 64 depois de Cristo. Esse Nero, ele era louco. Ele colocou fogo em Roma e, pelo fato do bairro onde os cristãos estavam não ter queimado, ele culpou os cristãos, e aí começou uma perseguição aos cristãos. E aí Pedro
ele, ironicamente, ele seria crucificado também, assim como Jesus. Só que, segundo a tradição também, isso não está na Bíblia, isso é tradição, ele teria dito que ele não se sentia digno o suficiente de morrer da mesma maneira que o seu mestre. Então ele pede para morrer, ser crucificado de ponta cabeça. Tá? Então esse símbolo da cruz invertida, que depois foi atribuído ao satanismo, ao anticristo, nada mais é do que o símbolo da morte de Pedro. Então não tem nada de satânico numa cruz invertida, não. É apenas um símbolo da maneira como Pedro morreu. Tá? A primeira carta que Pedro escreve, ela foi enviada a grupos de cristãos que viviam dispersos nas 5 províncias romanas que ficavam na região da moderna Turquia. Provavelmente ele escreveu de Roma. Lá no capítulo 1, versículo 1 da primeira carta, Pedro ele fala quem são os leitores dessa carta. Ele diz assim: aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Quem são esses da diáspora, forasteiros na diáspora? Quando começou a perseguição, até na verdade antes, no século 6 antes de Cristo, já havia praticamente mais judeus fora de Israel do que em Israel mesmo. Só no Egito, na época do Novo Testamento, já existiam pelo menos 1 milhão de judeus. Então havia mais judeus fora de Israel do que dentro de Israel. Esses são os judeus da diáspora. Diáspora significa a divisão. Eles se dividiram em várias regiões diferentes. Então Pedro ele está escrevendo para os cristãos que estão nessas 5 regiões. Aqui não dá para ver direito, mas é aqui. Aqui nós temos o Mar Negro e aqui embaixo é o Mar Mediterrâneo. Israel ficaria bem mais para baixo aqui, né? Aqui em amarelo seria a Capadócia, aqui é a Galácia, a mesma do livro aos Gálatas. Aqui é a Bitínia. Aqui ficou meio desfocado, mas é a Bitínia, a província da Ásia, e aqui é o Ponto. São as 5 regiões que Pedro menciona. Aqui hoje é a Turquia, é um país muçulmano. Então, ele escreve para essas pessoas que estão ali, nesse lugar. Por quê? Ali ainda não havia chegado perseguição. No começo, a perseguição aos cristãos aconteceu em Roma, lá na cidade de Roma, mas depois ela foi se espalhando pelo império. Nós sabemos que provavelmente Pedro escreveu de Roma porque estava com ele João Marcos e Silvano ou Silas, que era o companheiro de Paulo. E também Pedro menciona Silvano como seu secretário. Pedro ia falando e o Silas ia escrevendo a carta. E esses estavam em Roma. Então provavelmente Pedro escreveu de Roma. Então essa é a teoria mais aceita. Os cristãos de outras partes do império logo estariam sofrendo também perseguição, assim como aqueles que estavam em Roma. Então Pedro ele se antecipa e ele prevê que a perseguição chegaria também para os outros lugares, para as outras províncias do império, né? Então a mensagem de Pedro é de conforto e de consolo. Ele escreve para dar esperança, para que eles ficassem firmes na fé. Ele disse, se vocês são perseguidos por Cristo, vocês são felizes, vocês são bem-aventurados. É melhor ser perseguido por fazer o bem, por seguir a Cristo, do que ser perseguido por fazer o mal. É o que Pedro diz nessa primeira carta. Então aqui, nós temos aqui o Israel, e aqui é a região, a Ásia, a Frígia, a Galácia, a Capadócia e o Ponto, né? Então aqui que hoje é a Turquia.
E aqui nós temos Macedônia, Tessalônica, Filipos, e aqui está a Itália, né? Então a perseguição estava acontecendo aqui, e ela logo se espalharia por todo o império. Já a segunda carta, ela não menciona a origem e também não diz também a quem foi escrita essa carta. Ele só diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus. Então ela não é direcionada a uma região específica. Então por isso que muitos estudiosos contestam de que tenha sido o mesmo Pedro quem escreveu, porque há algumas diferenças na maneira de escrever. Uma pessoa que escreve normalmente, ela tem uma maneira de construir as suas frases que elas são reconhecidas por aquelas pessoas que sempre leem. Agora, essa segunda carta ela tem algumas diferenças, e por isso que alguns estudiosos dizem que ou alguém copiou o que Pedro falou, alguém tenha ouvido uma pregação de Pedro e depois escrito da maneira que ele lembrava, ou essa pessoa tenha escrito assinando em nome de Pedro, como se fosse Pedro. E era algo comum na época. Pessoas que tinham um certo destaque na sociedade, às vezes eram copiadas. Um autor que não era tão conhecido, às vezes ele se usava de um pseudônimo. O pseudônimo é um nome que não é o seu próprio nome, mas para justamente alcançar mais leitores. Então, escrevendo como se fosse Pedro, dá mais veracidade à carta do que se fosse qualquer outro escritor desconhecido. Então, alguns defendem que tenha acontecido isso. Mas, se foi Pedro ou não foi, o que importa é o conteúdo da carta. Não é um conteúdo que está em desacordo com o resto do ensinamento de Pedro, de Paulo ou dos outros apóstolos, senão nem sequer estaria dentro da Bíblia. No início da igreja cristã, não existia a Bíblia como nós temos hoje, existiam essas cartas separadas e existia o Antigo Testamento. Então, os concílios da igreja, eles se reuniam e eles analisavam, essas cartas realmente elas são desses autores e vamos juntá-lo em um livro só. Então, aqueles livros que traziam uma doutrina diferente da doutrina dos apóstolos, elas eram descartadas. Então, a segunda carta ela não menciona a origem nem a quem foi escrita. Não há provas conclusivas de que não tenha sido Pedro. Vamos ficar como Pedro. Quando a gente estiver lá no céu, a gente pergunta para ele se foi ele que escreveu essa carta ou não. Então, a segunda carta, ela aborda a questão das falsas doutrinas, que era um problema frequente nas igrejas. Vamos para 2 Pedro 2, versículos 1 a 3. Se alguém puder ler. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. É interessante que esse trecho
ele vem logo depois de Pedro dizer que aquilo que eles pregam não são fábulas, que eles mesmos viram aquilo com seus próprios olhos, né? Então, primeiro ele defende o seu ensinamento, as suas doutrinas, e aqui nós temos uma prova de que tenha realmente sido Pedro quem escreveu essa segunda carta. Ele diz que eles viram a honra e a glória de Deus, né? E aí, aqui também nessa segunda carta tem a menção do Monte da Transfiguração. Então, temos, lá no versículo 18 diz assim, 19, né? Temos ainda mais segura a palavra profética e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro. E aí mais para frente, ele diz no versículo 21, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, primeiro ele defende que o seu ensinamento é verdadeiro porque ele presenciou, e ele alerta sobre falsos mestres, né? Essa palavra heresia, ela é uma palavra que designa aquilo que não condiz com o que a palavra de Deus ensina, tá? Então, qualquer ensinamento, como diz Lutero, que não se enquadra nas Escrituras, é uma heresia, né? Vamos dar um exemplo de heresia. Dizer que Jesus não ressuscitou fisicamente, apenas espiritualmente. Isso é uma heresia. Por quê? Porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Jesus ressuscitou fisicamente, em corpo, não apenas espírito, mas corpo, carne e osso. Então, heresia é um ensinamento falso, um ensinamento mentiroso. Como Pedro mesmo diz, né, introduzirão falsas heresias, chegando a renegar o soberano Senhor. Dizer que Jesus não é Filho de Deus é uma heresia. Dizer que Jesus não é Deus é uma heresia, é um ensinamento falso. Então, o tema principal da carta, dessa segunda carta, é o conhecimento verdadeiro, a verdade. É aquilo que Paulo defendia quando ele falava a Timóteo, como nós confrontamos os falsos mestres? Com a verdade. Não com discussões inúteis, como Paulo diz, mas com a verdade. Pregue a verdade para os seus ouvintes. Se eles compreenderem e crerem nessa verdade, eles não vão crer em algo que é contraditório. Então, o tema principal aqui é o conhecimento verdadeiro. E Pedro enfatiza a certeza da volta de Cristo para o juízo e resgate. E ele mostra também como essa certeza, essa esperança que o cristão tem, como isso implica a vida do cristão. Porque nessa segunda carta ele fala para não voltar à maneira antiga de agir. Lembrem da metanoia, a mudança de pensamento. Aquele que é convertido para Cristo, ele muda a sua maneira de pensar e de agir. E Pedro diz aqui nessa segunda carta, não voltem àquela maneira antiga, permaneçam fiéis, permaneçam cumprindo com as leis de Deus, e vocês, permanecendo assim fiéis, no final receberão a coroa da vida. Lá no capítulo 3, se vocês olharem ali na segunda carta, a partir do versículo 11 tem um subtítulo, Como esperar o Senhor. São alguns conselhos de como a vida deve seguir aqui neste mundo enquanto Jesus não voltar. Não vamos ler tudo isso aqui agora, mas depois em casa vocês podem dar uma lida nisso. Então essa segunda carta, Pedro escreve para justamente demonstrar como que o cristão vive a sua vida aqui neste mundo. Então, a certeza de que Cristo vai voltar, isso implica em uma vida consagrada a Cristo aqui neste mundo. Então, isso aqui resumindo os dois capítulos. Agora vamos olhar um pouquinho mais dentro de cada uma das cartas e aí a gente vai voltar para a primeira carta, onde Pedro fala sobre a esperança
em meio ao sofrimento. Vamos ver o capítulo 4, versículos 12 a 16 e depois o 19. Se alguém puder ler, capítulo 4, 12 a 16. Então aqui está o trecho onde ele diz, que nenhum de vocês sofra por ser um ladrão, um assassino. Então é vergonha sofrer se você sofre por ser mau. Isso é vergonha. E aí ele diz, não se envergonhe por sofrer como cristão. Não tenha vergonha disso, porque você está glorificando a Deus com isso, né? Então essa bem-aventurança, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes porque vocês estão sofrendo por causa de Cristo, não por serem maus. E aí no versículo 19, ele diz assim, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então aqui Pedro fala, sobre a esperança que há em meio ao sofrimento. Todo o sofrimento que a gente sofre por causa de Cristo, nesse sofrimento nós estamos participando, ele diz coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Aqueles sofrimentos que ele sofreu lá no Calvário, quando ele morreu por nós. Se nós sofremos por causa de Cristo, nós estamos participando do sofrimento de Cristo. E por sofrer por Cristo, nós participaremos também da glória de Cristo. Tá? Então, a esperança em meio ao sofrimento é que esse sofrimento é passageiro, é aqui, nesse mundo. Agora, o depois é glória, o depois é alegria plena. Capítulo 5, 7 a 10. Se alguém puder ler. Então aqui, no versículo 7, Pedro começa dizendo, lance sobre ele suas ansiedades. Como é que a gente faz isso? Através da oração. E aí Pedro diz, porque ele cuida de vocês. Mesmo que vocês estejam sofrendo, diz Pedro, ele está cuidando de vocês. E aí o versículo 8 é um alerta, sejam sóbrios e vigilantes. O diabo é como um leão que ruge procurando alguém para devorar. As tentações estão aí. E diante do sofrimento, as tentações de negar a Deus, de amaldiçoar a Deus, assim como a esposa de Jó dizia para ele fazer, são grandes.
Permaneçam firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo também estão passando por sofrimentos iguais. Vocês não são os únicos que estão sofrendo. Há outros que estão sofrendo por causa de Cristo. E esse sofrimento será transformado em glória. Como ele diz, o Deus de toda a graça em Cristo os chamou à eterna glória. Ele vai firmar, fortificar e fundamentar vocês. Tá? Então, aqui está o encorajamento de Pedro para aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos ou começariam a ser perseguidos mais para frente. Já no capítulo 2, na segunda carta, no capítulo 2, já muda um pouquinho o tema. Aqui nós temos conselhos sobre como levar uma vida irrepreensível. Capítulo 2 da segunda carta, versículos 4 a 9. Opa, eu já estou em João. 2, 4 a 9, diz assim: Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas, lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Então ele usa como exemplo o dilúvio, onde Deus usa para destruir os ímpios, a cidade de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por causa dos ímpios, mas os justos foram preservados. Noé e mais 7 pessoas, Ló e os seus filhos, porque a mulher dele, como a gente sabe a história, virou para trás, se tornou uma estátua de sal. Então, Deus livrou os justos, aqueles que, mesmo vivendo em meio aos ímpios, eles não praticavam as mesmas obras que os ímpios. E ele diz que Deus guarda aqueles ímpios para o dia do juízo. E ele começou aqui no versículo 4 dizendo: Deus não poupou nem sequer anjos que pecaram. Lembrando que não foi só o Satanás, o anjo caído. Ele levou consigo outros anjos, e esses anjos, eles foram aprisionados. Esse cair, não é cair do céu para a terra, é cair em pecado. Os anjos, eles tinham a condição de escolher entre o bem e o mal, assim como os seres humanos tinham no jardim. Então, o Satanás, junto com alguns outros anjos, escolheram se rebelar contra Deus. Eles foram aprisionados. Não é que eles estão aqui nesse mundo vivendo livremente. Não, eles estão aprisionados esperando o dia do juízo, onde eles também receberão a condenação, assim como os ímpios, aqueles que foram destruídos em Sodoma e Gomorra, aqueles que foram destruídos no dilúvio, aqueles que morreram, já partiram aqui deste mundo sem a fé salvadora, eles estão esperando o dia do juízo. Então, como levar uma vida irrepreensível? Capítulo 3, versículos 1 e 2, Pedro diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Aqui mais uma prova de que é Pedro quem escreve. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente
foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Como ter uma vida irrepreensível? Seguindo os ensinamentos dos profetas e dos apóstolos. É o que Pedro diz aqui, lembre-se dos mandamentos do Senhor que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Quem são os apóstolos que nos ensinam a verdade sobre a palavra de Deus? Na Bíblia nós temos aqui os apóstolos dos 12, Paulo, nós temos todo o Novo Testamento, os profetas no Antigo Testamento e a igreja hoje, muitos dizem que o seminário é uma escola de profetas, não profetas no sentido de trazer novas profecias, mas de anunciar as profecias que foram reveladas por Deus. Então, os líderes da igreja, os pastores, missionários, padres, quando fazem de maneira fiel, pregando essa doutrina, eles estão cumprindo aquilo que Jesus mandou eles fazer. Em Mateus 28, vão por todo mundo, preguem o Evangelho, ensinem-os a guardar tudo que eu ensinei a vocês. Então, ter uma vida irrepreensível é viver por Cristo, para Cristo e em Cristo. Então, a certeza que nós temos de que Cristo voltará implica em devemos viver uma vida aqui neste mundo conforme a vontade dele. Versículos 9 a 11 do capítulo 3 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Deus não tarda nas suas promessas, Paulo, ele falava nas suas cartas que ele tinha a esperança de que Jesus voltaria enquanto ele ainda estivesse vivo. Alguns já estavam dizendo, está demorando demais, já faz mais de 30 anos que Jesus subiu aos céus e até agora nada. Quanto mais nós hoje podemos pensar, não, essas promessas são falsas, já faz 2000 anos e até agora nada, mas Deus não retarda a sua promessa, por mais que nós pensemos que está demorando. Ele é paciente, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer que as pessoas ouçam o Evangelho, que elas venham a se arrepender. Deus quer a salvação de todos, apesar de que nem todos serão salvos, porque muitos endurecem o coração e não creem, não são santos e piedosos, como Pedro diz aqui, vivam de maneira santa e piedosa. E aí no versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Ele fala que esse mundo, do jeito que nós conhecemos, será destruído. E nessa segunda carta, Pedro também fala sobre um novo céu e uma nova terra. Então, a esperança, novamente, aparece aqui, nessa segunda carta. Então, para concluir as cartas de Pedro, Pedro ele previu o sofrimento dos seguidores de Cristo e faz um alerta aos seus leitores para estarem preparados. De que maneira? Mantendo a calma, estando alertas, vigilantes, dedicados à oração e à ação de graças e o amor ao próximo. Dessa maneira nós estamos preparados. As parábolas que Jesus contava sobre a espera, sobre a vinda do noivo, por exemplo, as 5 virgens sensatas e as 5 insensatas, as que estavam preparadas, elas tinham o óleo, reserva, as insensatas não. Estar preparado é ter fé, é seguir a Cristo, é esperar
confiante de que essas promessas também serão cumpridas, né? Deixando para trás a antiga maneira de viver, ou seja, o pecado deve ficar para trás na vida do cristão, né? Viver de uma maneira piedosa e santa, essa deve ser a nova realidade do cristão. Cada um recebeu um dom para servir aos outros, cada pessoa serve da maneira que lhe é possível. Nós não precisamos fazer da tripa coração para ajudar ao próximo, mas onde nós fomos colocados, da maneira que nós pudermos, nós ajudamos, nós amamos o nosso próximo servindo. Então esse sofrimento por causa de Cristo, ele não deveria ser surpresa nenhuma para aqueles cristãos e não deve ser surpresa nenhuma para nós. Quando nós começarmos ou se formos perseguidos por causa de Cristo, nós podemos dizer, graças a Deus, nós somos perseguidos por causa de Cristo. Se nós não fôssemos perseguidos, nós poderíamos pensar que a nossa vida não está sendo uma vida conforme a vontade de Deus. Se nós não somos reconhecidos na nossa vida como cristãos, é porque a nossa vida não tem sido uma vida vivida para Cristo. Então o propósito de Deus é que seu povo tome parte de sua natureza divina. Quem que é santo e piedoso? Deus. Ninguém além de Deus é santo. Então, de nós, Deus não espera nada menos que ser santo e piedoso. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos, não conseguimos fazer perfeitamente. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. E enquanto estivermos aqui neste mundo, nós nunca seremos 100% santos. Enquanto estivermos aqui, seremos 100% pecadores ainda. Mas pecadores que procuram se afastar do pecado e não se aproximar dele. Então a fé deve ser acrescentada outras qualidades. Fé e obras, aquilo que foi falado em Tiago. A fé e as obras, elas caminham juntas. Elas não podem ser separadas. Quem tem fé, tem obras. Apresenta a sua fé por obras. Então, assim, o conhecimento de Cristo se traduz em ações. Se eu conheço verdadeiramente Cristo, eu demonstro através das minhas ações. Pedro não hesita em refrescar a memória de seus leitores com a verdade que eles já conhecem. Aquilo que eu venho repetindo, que um professor do seminário sempre falava. O óbvio deve ser dito para não deixar de ser óbvio, para não se tornar um dia novidade. Então a mensagem cristã, ela não se baseia em mitos ou lendas, fábulas, mas no testemunho ocular dos apóstolos. Homens movidos pelo Espírito Santo escreveram o que nós temos hoje registrado na Bíblia, a palavra de Deus. E nós tomamos ela desde o primeiro versículo de Gênesis até o último de Apocalipse como verdade eterna. Então essas foram a primeira e a segunda carta de Pedro. Comentários? Perguntas? Não? Vamos cantar um hino? Hoje nós estamos... Deixa eu ver se eu lembro qual que é o... Se alguém quiser escolher um. Eu estou procurando um aqui, mas eu não lembro o nome dele. Pode ser o 205. 205. Esse 205 está dentro do nosso tema de hoje. Eu estava pensando em outro, mas eu não lembro o nome dele. É o 209 que eu estava pensando. Vamos cantar o 205, depois a gente faz a oração e termina cantando o 209, pode ser? Eu avisto uma terra feliz,
onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei neste lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústia, tristeza nem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa linda cidade real. Mil venturas Jesus vai me dar. Vou louvar nessa terra celeste por vir. Vou louvar nessa terra celeste por vir. Vamos falar com Deus em oração, depois a gente pede a bênção, aí a gente canta o 209 para terminar, pode ser? Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te damos graças por teres escolhido apóstolos para te seguir, para aprender sobre a Tua Palavra, para que outras pessoas pudessem, através do seu testemunho, através das suas pregações, conhecer a Ti, conhecer a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Te damos graças, Senhor, pela vida do apóstolo Pedro, que através das suas ações demonstrou ser fiel a Ti, mesmo muitas vezes tendo vacilado, tendo pecado, mesmo tendo negado a Cristo, mas tendo sido depois fiel a Cristo na pregação do Evangelho, também no ensino e na admoestação dos cristãos do início da igreja. E te damos graças, Senhor, porque essas palavras chegaram até nós hoje, no século 21, onde nós temos acesso à Tua Palavra, Senhor, em nosso idioma, para podermos estudá-la, para podermos refletir nos Teus ensinamentos para a nossa vida. Ensina-nos, Senhor, a vivermos uma vida santa e piedosa, sempre na esperança do retorno de Cristo, para nos levar para morar contigo na eternidade junto com o Espírito Santo. É em nome dele, Senhor, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Vamos pedir a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Podem sentar. Vamos cantar o 209 então, para terminar? Vocês todos conhecem ele? A gente canta 2 vezes cada estrofe. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e passa no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser
a vinda do Filho do Homem.